Bom dia. Vamos falar sobre plástico no nosso cotidiano. Bom, plástico. Onde a gente usa plástico? Vou começar usando um exemplo bem fácil, aqui na escola. Aqui na escola a gente usa plástico nos canudos da cantina, os copos descartáveis da sala dos professores e, ridiculamente, nas plantas de plástico. Pô, galera, não podia ser uma planta de verdade? Bom, no trabalho de vocês, canetas, o celular, o teclado do seu computador, ele é de plástico. O seu mouse é de plástico. O seu monitor tem plástico. Agora, dentro de casa. Dentro de casa, a gente usa cotonete de plástico, escova de cabelo de plástico, escova de dente de plástico. Onde você olha, o plástico está presente. E a principal coisa que se utiliza dentro de casa, a sacola plástica. E de onde vem essa sacola plástica, muitas vezes, que a gente usa? Do mercado. Então, você vai, uma vez por mês, duas, fazer compras. Você faz a compra, incluindo esses itens de plástico, e na hora de pagar, a caixa te diz 25 centavos a unidade da sacola. Você fica revoltado. Como assim estão me cobrando 25 centavos por sacola? Devia ser de graça, já estou pagando um monte de imposto, pegando essas coisas. Mas algum dia vocês tentaram pensar do porquê que estão fazendo isso? Eu lembro que em 2010, a minha família, inclusive, ficou revoltada com isso. Como assim estão me cobrando? Estou pagando um monte de coisa já. O mínimo devia ser a gratuidade dessas coisas. O que acontece? Um brasileiro, por média, no mês, usa 66 sacolas. Uma pessoa. No ano, essa mesma pessoa vai usar 762 sacolas. E a população brasileira, por ano, vai usar um número que ele é quase impossível de ser falado. 1,87 vezes 10 elevado à 11ª potência. É um número ridiculamente gigante. E o plástico. O plástico ele é feito a partir da polimerização de um gás. O que acontece? Esse plástico ele não tem um lugar certo para fazer. Ele foi inventado em 1920. Então, tem menos de um século que ele existe. E quando esse cientista, o Lyle Baekeland, inventou esse plástico, ele não pensou em como que ele ia ser biodegradado, se dava para ser biodegradado. O que muitas vezes acontece com esse plástico? Esse plástico ele vai para as enchentes, porque você joga a sacola no chão, você joga um papelzinho no chão. Não digo você exatamente que está vendo isso aqui, mas alguém faz. E aí, quando tem enchente, você fica no carro revoltado, porque tem enchente, o trânsito está parado. Quando você vai na praia, você fica extremamente irritado, porque tem copo descartável dentro do mar, tem sacola dentro do mar. O que acontece? Tudo isso são causas que a gente fez. Tudo isso é literalmente culpa nossa. Tudo isso podia ter sido evitado. Uma coisa que eu fico me perguntando, eu preciso dar tudo isso de plástico? Quando a gente dá alguma festa que chama muita pessoa, a maioria das pessoas usa coisas descartáveis. Por quê? Porque não tem saco para ficar lavando coisa. Inclusive, essa é uma das coisas que eu fico meio irritada depois de eu saber. Porque um copo, para ser feito, um copo de plástico, utiliza 3 litros d'água. Para você lavar um copo, você vai usar 300 ml. Então, eu acho que é uma diferença bem grande. Existem agora produtos que estão sendo feitos para serem reutilizados e reaproveitados para substituir o plástico. Por exemplo, canudos de bambu, canudos de papel e canudos de inox. O bambu é uma árvore de origem chinesa, mas que ele se deu muito bem no Brasil. O clima foi quase que ideal para ele. Então, em 2 anos, o bambu que foi retirado já está apto para ser usado de novo. E ele pode ser usado mais vezes. Você não vai usar uma vez e jogar fora. E mesmo se você fizer isso, existe uma madeira de reuso que pode usar esse bambu. O canudo de inox, ele pode ser usado até 5 anos. Agora, as ecobags, como eu falei das sacolas. As sacolas, na hora do transporte do mercado, você pode pegar uma caixa de papelão. Sabe? Isso você consegue, você não precisa ficar usando tanta sacola.
É só uma questão de pensar. Você tem que realmente colocar o desodorante em uma sacola, o cotonete em uma sacola, tudo separado. Você não pode colocar um pouco mais de peso em todas as coisas? A situação está crítica. O Fórum Mundial de Davos ele divulgou dados que em 2050 terá mais plástico do que peixes nos oceanos. Não está tão longe assim. Daqui a 30 anos. A própria natureza está tentando modificar todas essas coisas. Em 2012, um canadense, Daniel Bird, ele descobriu 2 gêneros de bactérias, esfingônomas e pseudônomas. Essas 2 bactérias, quando isoladas em temperaturas de entre 37 a 40 graus, elas conseguem ajudar na decomposição do plástico, fazendo com que de 450 anos, que é o tempo médio da decomposição do plástico, passe para 6 semanas apenas. Que é uma coisa assim incrível. Em 2018, um grupo de pesquisadores japoneses foram atrás de uma outra bactéria, que foi achada, a chamada Idanella sakaiensis. Essa bactéria ela usa 2 enzimas para realizar a decomposição dela, a enzima petase e metase. Essas 2 enzimas, ela usa o plástico como energia, então ela se alimenta desse plástico, e por se alimentar do plástico, ela acaba decompondo ele em 6 semanas também. Mas, assim, não é só por causa disso que vocês podem usar o plástico adoidado. Sabe por quê? Porque essas bactérias matam. Elas matam, elas causam doença, elas são extremamente tóxicas aos humanos. O nosso projeto inicial do meu grupo era realmente entrar em contato com essas bactérias e fazer por conta o que acontecia. Mas aí a gente descobriu que não dá para fazer isso. Porque eu posso ter tuberculose, conjuntivite, asma, bronquite. Elas causam muito mal. Elas causam mais mal do que bem. E eu deixo essa reflexão aqui para vocês. O mundo ele já passou por diversas extinções. E a que está vindo agora está vindo por erro meu, por erro seu, por pessoas que acham que um papel de bala não vai causar mal algum. Sim, ele vai causar mal. Então, assim, se todos nós não tomarmos consciência agora do que está acontecendo, pode ser que a criança que está aqui na minha frente não veja mais animais. Pode ser que para ela, sei lá, a baleia seja só um desenho, uma lembrança. Então é isso. Muito obrigada.